Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Charlie e o único deus que eu venero é o deus Shinisuga. Eu sou o Arthur, bem-vindos ao nosso podcast, feito de açúcar, tempero e tudo que há de bom. E eu sou a Avast e eu estou... Peraí. Meu Deus do céu, que merda! É o Eustáquio no leito de morte. Desculpa, gente, é que na minha cabeça era mais legal. E eu... Esquece. Porra. Olá pessoal, eu sou o Avast e eu estou com meus colegas idiotas aqui para mais um podcast. Fala galera, aqui quem está falando com vocês é o Arthur Vale, e se vocês quiserem continuar escutando esse podcast, tem que pagar 25 centavos. É isso aí, e nesse programa a gente vai falar, como tá no título, sobre o Cartoon Network, esse canal que marcou a nossa infância, e marca até hoje em dia as nossas vidas, desses desenhos incríveis que a gente assistia quando era criança e adolescente. A gente vai dividir, obviamente, esse programa em duas partes, porque é muita coisa pra falar. Então, o programa ia ficar com 7 horas de duração se a gente fosse falar de todos os desenhos do Cartoon. Então vamos começar a primeira parte logo depois da vinheta. Cartoon Network, mantendo os bons cartoons no seu devido lugar. Bom, pessoal, antes de começar o programa, só dar os recadinhos de sempre. Acesse o site do Fórum Nerd, onde a gente posta críticas, notícias, artigos, listas, todos os dias. Tem muito conteúdo legal. Siga a gente nas nossas redes sociais, que é Fórum Nerd no Instagram e TikTok, e @nerd_fórum no Twitter. A gente posta também todas as notícias e atualizações sobre tudo lá. A gente produz muito conteúdo legal. E também se inscreva no nosso canal no YouTube. A gente tá postando vídeos semanais, vários vídeos, tá um projeto bem legal e dando muito trabalho, inclusive. A gente posta uma cópia tanto no Spotify quanto no YouTube, além dos nossos outros programas, como o Pausa Quente, que é um programa que eu gravo com o Bruce, onde a gente comenta as principais notícias da semana. Estão sendo projetos bem legais que a gente tá fazendo. O Parse tem feito vários vídeos legais também pro YouTube. Ele inclusive fez um vídeo bem legal falando do novo desenho do Superman. A gente não vai comentar aqui, mas vai comentar no próximo programa. É o Minhas Aventuras com o Superman. A Cartoon Network é um canal de televisão norte-americano que é da Warner Bros. Discovery. O canal foi fundado pelo Ted Turner no dia 1 de outubro de 1992, ou seja, já tem aí uns 31 anos de existência. E ele é um canal realmente focado em desenho e programação infantil, principalmente para crianças de 6 a 12 anos, mas ele também teve alguns blocos diferentes dentro dele, como o Boomerang, o Cartoonito, o Adult Swim e a Toonami, né? O mais famoso desses é o Adult Swim, que fazia as animações mais adultas, como o Rick e Morty e outros. O Tio Toonami, que era o canal, se não me engano, era o bloco de animes, né? Esses canais, assim, esses blocos, eles existiam mais nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, se eu não me engano, eles não eram muito populares, ou não existiam no Cartoon Network do Brasil. O Cartoon foi lançado no Brasil em abril de 1993, ou seja, menos de um ano depois dos Estados Unidos. Foi uma estreia bem rápida. E, cara, assim, esses blocos, assim, a gente não vai comentar os desenhos desses blocos. Se não me engano, eu quero que vocês confirmem comigo, o Boomerang e o Cartoonito, eles eram canais aqui no Brasil, né? Até onde eu lembro. O Boomerang era, sim. Agora o Cartoonito acho que já era mais recente. Mas é um canal ou é um bloco no Cartoon do Brasil? Eu acho que é um bloco, deixa eu ver aqui. Eu não conheço esse Cartoonito, mas o Boomerang eu tenho certeza que ele existe há muito tempo e até hoje existe. Inclusive é lá onde eles costumam passar desenhos como o Tom e Jerry, Scooby-Doo e essas coisas, né? Eu acho que depende mais da região. pra assim. Assim, o mais famoso desse é o Adult Swim, né? Que fez muita coisa conhecida. No Brasil, o Adult Swim, ele existiu durante um tempinho, assim. Nos anos 2000, eles lançavam várias animações aqui do Adult Swim. Mas depois parou, porque eu acho que realmente eles queriam focar no Brasil, fazer o cartoon ser uma coisa mais pra criança mesmo, e adolescentes. Mas nos Estados Unidos, eu sei que o Adult Swim é um canal separado. Inclusive tem até conversas que a Warner quer lançar o Adult Swim aqui no Brasil como um canal separado. Vai passar tanto os desenhos antigos do Adult Swim, como alguns novos que eles estão lançando lá nos Estados Unidos. E o Toonami também, né, era um bloco mais de animes. Eu lembro de ver muitos desenhos no Cartoon, tipo Inuyasha, Naruto, Dragon Ball passava lá também.
Era um bloco. Passava normal. Não precisava de um bloco especial, eu me lembro disso. Sim, passava bem à noite, né? Era bem difícil de assistir quando era criança. Eu lembro que eu via Dragon Ball, tipo, assim, na madrugada mesmo. Sim. Não lembro se passava na Toonami, etc. E assim, eles pararam, né, também com esses blocos de animes, assim, que eu saiba, não passa nada hoje no Cartoon. Que é triste, né, mas eles focam mais nas animações infantis, principalmente no Teen Titans Go, que passa o dia inteiro no Cartoon hoje. Mas o Cartoon também tem vários desenhos que esse programa aqui a gente vai comentar os originais do Cartoon Network, então não vai ter, por exemplo, Ilha dos Desafios e Dilema Total, que eram 2 desenhos muito maneiros, porque são desenhos que não são feitos pela Warner, nem pela Cartoon. São desenhos canadenses de uma outra produtora que a Warner licenciou e lançou aqui no Cartoon. Infelizmente a gente não vai comentar esses, mas a gente vai dividir esse programa em 2 partes, comentando agora, falando desses primeiros desenhos da era do Cartoon, indo até mais ou menos 2009, 2010, e da parte 2 a gente comenta os desenhos de 2010 em diante e até as séries que eles anunciaram, né? Os desenhos que vão ser lançados no futuro. O Cartoon, ele começou com poucos originais em 92, ele era mais uma reprise, como é um canal da Warner. Eles tinham muitas coisas da Hanna-Barbera e da Warner, então passava muito Looney Tunes, o Scooby-Doo, enfim, esses desenhos da Hanna-Barbera. Isso aí. E a primeira série animada que eles lançaram é uma parada que eu acho que nunca vi pro Brasil. A gente tava olhando aqui mais ou menos na internet, aqui uma wiki do quais eram as primeiras séries animadas do Cartoon. E é um desenho chamado The Moxie Show, que era uma antologia de curtas criada pelo Brad DeGraff, acho que é o nome dele. Era um desenho feito pela Hanna-Barbera, que eram animações 3D. E assim, vendo umas imagens, é muito feio. Tipo, é muito estranho. Não, o Thiago tá pesquisando assim, aparentemente, ela passou aqui no Brasil por um curto período de tempo, na hora que lançou. Acho que ninguém aqui vai saber, porque acho que nenhum de nós tem idade pra isso. Ele teve 24 episódios e estreou em 93. Foi até 95. Cara, aparentemente, ele virou uma loja mídia geral da internet. Ninguém tem quase nada sobre ele por aí. Eu acho que nem a Warner tem muito interesse. Se não me engano, uma curiosidade aqui rápida é que os desenhos da Cartoon começaram a ser... A Cartoon Network começou a fazer desenhos originais 2 anos depois que eles lançaram o canal da Cartoon, etc. Até aquele momento. Se não me engano, foi num bloco... Não sei se era Cartoons ou era Hora Cartoons ou é a mesma coisa. Uhum. Mas Eu acho que era Cartoon Cartoons. Cartoons, né? Tinha uma musiquinha. Vocês lembram que nos intervalos dos desenhos do Cartoon, de vez em quando tinha uns videoclipes dos desenhos, tipo, tinha videoclipe de Dudu de Edu, de Laboratório de Dexter, Coragem com Covarde. E algumas músicas até que eram bem maneiras, viu? Então, a maioria desses clipes, assim, eram basicamente os desenhos, os pilotos deles que passavam, né? E eles aproveitavam e passavam lá no horário, etc. Nossa, eu lembro que tinha um de Coragem com Covarde que eu achava medonho, tipo, era tipo num parque de diversões e um ângulo de câmera, tipo, dava até medo. Eu lembro. Não, inclusive, o Cartoon Brasil era pioneiro nisso, porque eles faziam alguns originais aqui no Brasil. Tinha um que era, tipo, um grande evento de luta, de todos os personagens lutando, assim. Tá falando do Votapum? Não, eu não lembro o nome, mas eu lembro que até outro dia, tipo, tacaram isso aí no Twitter, né? Um gringo tacou isso aí no Twitter, falando, tipo, como assim? Na América Latina tinha esse tipo de propaganda? Muito da hora e a gente não tinha isso. Tá falando do Vatatum, sim, era muito legal. Mas isso já é muito mais pra frente, sabe? Daí tá pulando vários passos aí. Eu lembro que tinha o Finn, tinha o Jake, né? Tinha atuais, né? Cartoon Network, mantendo os bons cartoons no seu devido lugar. E depois teve o que eu acho que é realmente o primeiro original, mais ou menos grandinho, que eles fizeram, que foi o Space Ghost Costa a Costa, que era um talk show da Hanna-Barbera, que o Space Ghost, né, que é um personagem da Hanna-Barbera bem famoso, protagonizava, e ele entrevistava outros personagens da Hanna-Barbera. Era um desenho que eu não lembro muito de ter assistido, assim. Não era só da Hanna-Barbera, ele também entrevistava, se não me engano, celebridades da época. Eu acho que eles chegaram a entrevistar os Ramones em um episódio, se não me engano. Então era tipo aquele bloco. Então era tipo aquele bloco de Phineas e Ferb. É verdade, tinha isso também. Mas isso era um desenho tipo grande assim, era de 9 a 30 minutos de duração, os episódios.
E a pegada desse talk show aí é que era uma parada que ninguém tinha visto, porque simplesmente pegaram um personagem que já estava esquecido, que era o Space Ghost, né? O herói dos anos 70. E ainda tá esquecido, na verdade. Que ainda tá esquecido, e simplesmente colocaram ele como apresentador de talk show para adultos. Então, na maioria dos episódios, você tinha lá os caras fumando maconha no meio do bagulho, era totalmente sem filtros. O Space Ghost xingando, era bem divertido. Eu lembro que eu via isso aí, era bem da madrugada mesmo, e era só alguns clipes. Não sei se os clipes eram grandes, né? Era clipe de 4 minutos, 3, etc. Não sei se esse era o tamanho total que o desenho tinha em cada episódio. Foi um desenho que durou muito, assim, cara, mais do que a gente imagina. É um desenho criado pelo Mike Lazo, teve 11 temporadas, 108 episódios e durou de 1994 até 2008. Então... Nossa, eu nem sabia que durou tanto assim. Eu acho que a maioria disso aí não veio pro Brasil, não, mas eu lembro, assim, de ver alguns episódios quando eu era criança, mas, assim, bem criança mesmo. É divertido, assim. Tem um episódio mais famoso, que é o que tem aqui, Louva a Deus, que ele canta um rap, canta uma música, assim. Mas era um desenho ok, assim. O Space Ghost, acho que a maior coisa dele foi ter feito um crossover com o Scooby-Doo e com o Lanterna Verde nos quadrinhos da DC. Recentemente faz uns 5 anos. Eu acho que exatamente por isso que o Space Ghost também foi uma coisa que ficou mais popular no Adult Swim, como o Adult Swim não foi tão popular aqui no Brasil quando lançou também, ele ficou meio esquecido pra quem é aqui do Brasil. Não, e vocês falam do Cartoon Cartoons, nos Estados Unidos depois estreou o Ara Cartoon, que era uma antologia de curtas, foram 48 curtas, que durou de 1995 até 1997, uma temporada criada pelo Fred Seimbert, e é uma série que tinha vários curtas onde surgiram personagens como o Dexter, o Johnny Bravo. Eles usaram essa série para testar alguns personagens que depois foram ganhando séries próprias no futuro. O Coragem, as Meninas Superpoderosas, então eu acho que é aí que surgiu a inspiração pro Cartoon Cartoons, né? Esse quadro, ele chamava criadores originais para poder criar suas próprias criações ali e ver se o Cartoon aprovava e tal. Que virava série própria depois. Sim, e daí surgiu a grande série, a primeira grande série do Cartoon mesmo, é o Laboratório de Dexter, The Dexter Laboratory, que é muito foda. Todo mundo amava, né? Tenho certeza. Nós começamos bem. J.J. Tartakovsky. Então, como você acabou de falar, o Tartakovsky, né, o Gene Tartakovsky, é um cara que a gente vai falar muito aqui, criou esse desenho, teve 4 temporadas e 78 episódios, durou de 1996 até 1999, e foi um desenho muito foda que marcou a infância de todo mundo. Acho que todo mundo, assim, dos anos 90 e 2000 viu o Laboratório de Dexter, que tinha o Dexter, que era esse tampinha, que era um gênio, e tinha aquele com a irmã dele, que toda hora ficava invadindo o laboratório dele, né? Era esse menino, ele era um menino prodígio, um menino super gênio. Ele tinha esse laboratório secreto lá na casa dele, que ele escondia dos pais, que eles não podiam saber. E ele tinha essa irmã insuportável chamada Didi, que toda hora ficava lá, dançava balé, e atrapalhava os planos deles. Nossa, eu lembro que eu odiava demais essa personagem. Aí, é claro, ele também tinha um rival chamado Mandark, que ele tinha aquela risadinha engraçada. Sim. Cara, esse tinha os pais do Dexter, que eram muito bons. Cara, inclusive tinha até umas piadas que, assim, na época a gente não pegava, né? Por exemplo, tinha um episódio que mostrava a mãe do Dexter se abaixando, assim, na bunda dela, tava escrito, tipo... o troféu do papai, assim. Eu lembro quando era criança eu não entendia, aí hoje, né? Hoje essa piada faz sentido. Lembro de um episódio que tinha uma... Acho que... Eu não sei o que aconteceu com a Didi nesse episódio, mas ela sumiu de alguma forma, aí o Dexter meio que contratou outra pra poder substituí-la. Esse daí. Porque ele não sabia que essa daí era, sabe? Como é que eu posso dizer isso aí de uma forma respeitosa? Era a mulher da vida. Nossa, eu não sabia disso. Não, Nossa, eu nunca vi o nome do episódio desse tipo de pesquisa? Tem mais. Eu não lembro do nome do episódio, mas eu lembro justamente disso por causa dos memes mais recentes que eu fiquei vendo de umas listas, etc. E eu lembro que eu vi esse episódio uma vez. Tem coisas que não envelheceram bem, né? Vamos falar a verdade. Não, mas sabe uma curiosidade interessante? Teve um episódio de Laboratório de Dexter que inclusive foi banido, eu acho que nunca passou aqui no Brasil. Ele inclusive até foi banido do Cartoon e foi transferido para Adult Swim, que era esse episódio onde o Dexter criou versões do mal dele, da Didi, e eles ficavam falando palavrões. Nossa, eu também não sabia disso não. O Dexter teve um filme, né? Teve um filme do Dexter que era muito da hora. E tipo, tinha
O Dexter de outras. E o Mandrake de outras épocas, assim, aquele velho, eles fortes, né? O Dexter bombado. Não é Mandrake, é Mandark. Isso, o Dexter bombado, com babona. Tem uma chave inglesa. Cara, só pra terminar o Dexter, tinha duas coisas. Tem um episódio que o Dexter começa a falar francês e todas as meninas começam a gostar dele. Esse episódio é muito engraçado. E gerou um dos meus memes favoritos da internet, que é o Dexter olhando uma foto assim, eu te decepcionei, né? I failed you. Eu amo esse meme do fundo do meu coração. Não, mas só uma perguntinha que eu quero fazer pra vocês. Você também odiava a Didi? Sim. Não, eu tava revendo uns episódios e agora eu percebi que a Didi ela era chata, mas ela não era tão chata quanto parecia ser quando a gente era criança, tá ligado? Tem um fato que a Didi também, assim, sem desrespeito à dubladora, mas a Didi parecia que era uma velha fumante de 50 anos, né? A dubladora tinha aquela voz, não era uma voz de criança. O Dexter tinha uma voz normal de garoto, né, de criança, mas ela era bem irritante mesmo, parceiro. Mas acho que essa era a função dela, né? Não, mas o que era chato é que tinha muitos episódios onde... O chato da personagem é que ela era irritante mesmo e tinha muitos episódios onde ela se dava bem no final. Ah, sim. Era o Mandark que gostava dela, né? Tá. É verdade. Não, eu me lembro que a maioria dos desenhos que era assim, que tipo, o personagem chato se dava bem no final, eu não gostava de assistir. Por que será que a gente torce pro Tom ao invés do Jerry? Por que a gente torce pro Coyote ao invés do Papaléguas? Exatamente. Porque o Coyote é um fudido, então todo mundo consegue se relacionar com ele. Eu esqueci de mencionar, que eu queria mencionar na parte do Dexter, é que eles faziam uma paródia dos Vingadores. Ah, sim, assim. Eu fico decepcionado que os meus colegas não se lembravam disso. Não, tem o Hulk. Claro que você lembrou, tinha o primeiro Thor feiteiro. Teve o primeiro Thor feiteiro, né? O primeiro Thor, né? O Thor roqueiro, né? Metaleiro, porra. Tinha o Capitão América, que foi a primeira vez que eu descobri que existia o Capitão América foi por causa desse personagem. A Jogrólia. Não, tinha um Hulk invertido, tinha um Pantera Negra branco que não era o Ryan Gosling. Caraca, foi tinha até o Galactus nesses curtos aí, era bom demais. Era muito bom. Teve, tipo, alguns episódios que eram só deles, curtos também. Aham. Mas tipo, era... Não, também tinha um macaco espacial, coisa assim, né? Sim, era o M de macaco. Não, era porque, tipo, a maioria dos episódios do Dexter, pelo menos durante a maioria das temporadas, eram 2 episódios, e no meio tinha um curta, né? Tinha um M, Disque M para macaco. Nossa, é por causa do macaco Disque H, espacial. né? Da DC. E esse do Super... Eu me lembro do episódio do martelo dele, se não me engano, fica o martelo da história, e ele fica preso no quarto dele, ele se encaixar. É uma guitarra, eu esqueço, pô. Mas eu me lembro que tem um episódio que eu acho que perde no quarto dele e os outros heróis têm que achar. Cartoon Network, mantendo os bons cartoons no seu devido lugar. Johnny Bravo é um desenho muito popular, criado pelo Van Partable. Teve 4 temporadas e 67 episódios. Foi de 1997 até 2004. Assim, esse era um desenho muito legal, mas o Johnny Bravo era um pouco irritante demais às vezes. E embora essa era a ideia, inclusive até teve um ex-presidente brasileiro que se comparou uma vez com o Johnny Bravo, que foi muito engraçado. Eu acho que ele não entendeu o que era Johnny Bravo e era um adulto de 67 anos se comparando com um personagem de desenho. Então, foi muito bom. Mas o Johnny Bravo era um desenho que eu gostava. Eu gostava muito daquela menininha que era amiga do Johnny, que era tipo escoteira, assim. Ele morava com a mãe era tipo super... Ele era super inteligente, ele tinha que falar as coisas pro Johnny, o Johnny não entendia de tão ignorante que era e batia nele às vezes. E também... mas você também bateria no cara? Não bateria não, pô, eu queria ser amigo dele. Não, bateria no Johnny Bravo, né? Bateria no Johnny Bravo, pô, o cara é insuportável. Não, é verdade. Sabe o que é engraçado? Quando eu era criança, tipo, o Johnny Bravo era um desenho que eu passava... Tipo, claro, ele só tá falando de desenho de que passava quando eu era pequeno. Mas só que, assim, quando eu era criança, eu não entendia exatamente porque as mulheres batiam no Johnny Bravo toda vez que ele dava em cima delas. Porque eu era criança, eu era inocente, eu não entendia muito bem dessas coisas, mas daí a gente cresce e a gente aprende mais sobre esse lance de assédio, de machismo e coisa assim. Daí a gente consegue entender melhor o que ele era, que ele era babaca com as mulheres, sim, né? ele era o personagem padrão, o cara grande, forte, loiro, de óculos escuros. Né, que... Tem aquele episódio icônico onde ele faz um crossover com o Scooby-Doo. Eu não lembro disso. Eu lembro. Tu nunca viu o crossover com o Scooby-Doo? Você nunca viu esse episódio, Charlie?
Cara, tem até, a Velma fica dando em cima dele, tem até uma hora onde eles trocam de óculos. Não, eu não lembro disso. Se eu vi, eu não lembro. Johnny fica dando em cima da Daphne na máquina de mistério, eles vão pra uma mansão assombrada. É mó legal. Aí tinha muito crossover, né, no cartoon, isso era bem legal. Mas esse eu não lembro de onde veio. Mas o Johnny Bravo era como o Space Ghost, se não me engano, várias celebridades apareceram durante o Johnny Bravo. Assim, eu lembro de alguns músicos aparecendo, assim. Inclusive teve um detalhe interessante. O Seth MacFarlane, que é o criador de Family Guy, e o Butch Hartman, que é o criador de Padrinhos Mágicos, eles trabalharam na série. Inclusive, eu acho que eles também trabalharam naquele episódio onde aparece o Adam West. Inclusive, ele nos dois desenhos, tanto em Family Guy quanto em Padrinhos Mágicos. Assim, Padrinhos Mágicos é um papel icônico, inclusive, dele, que ele é o Homem-Gato, inspirado no Batman, muito foda. Mas o Johnny Bravo é um desenho bacana, assim, legal, que um dia eu quero revisitar o Johnny Bravo pra ver se continua bom até hoje. O desenho que o Parzi era proibido de assistir. Não, pera, mais uma coisa sobre o Johnny Bravo. Vocês souberam que teve um filme onde ele foi pra Bollywood anos depois que a série acabou? Sim, eu vi esse filme. Eu lembro. Eu vi na Cartoon Network. A primeira vez eu lembro que eu ouvi falar do que era Bollywood, eu achava que era uma zoeira do Johnny Bravo. Aí depois eu descobri que não, que Bollywood existe. Não, tudo isso faz mais filme do que Hollywood. Sim. Aí também tem uns 4 tipos de Bollywood, né, lá dentro. E também tem o desenho que o Parker era proibido de assistir, que era A Vaca e o Frango, The Cow and Chicken, que é um desenho criado pelo David Faiz em 1997 até 1999. 4 temporadas e 52 episódios, um desenho icônico, bom pra caramba. Um desenho, inclusive, vencedor do Emmy. Desenho premiado. Então tá, né, tipo... Eu não sei muito do que era. Meus pais... É um negócio engraçado, porque, tipo... Quem aqui já não foi proibido de assistir um desenho quando era criança? Falando sério. Eu nunca fui proibido de ver nenhum desenho, não. É mesmo? Eu também não. Nem eu. Eu ia não, mas, na verdade. Em defesa do Parzi, isso é meio comum mesmo. Tinha gente que, tipo... Tem várias histórias das mães que rasgava a cartinha do Yu-Gi-Oh! Que né, fazia essas coisas, então é normal. Mas com a gente acho que nunca aconteceu. Não, mas só que a gente vai repetir isso várias vezes com outros desenhos que a gente vai mencionar no podcast, mas tipo, Vaca e o Frango, meus pais basicamente... Meu pai, principalmente, ele falava que, olha, não assista esse desenho porque tem o diabo que fica mostrando a bunda pros outros. Melhor personagem, inclusive. É verdade. Cara, esse desenho, ele é muito da hora, mas, tipo assim, muito... E até hoje, tipo, você vê ele hoje em dia, ele é muito engraçado, mas muito engraçado. E, tipo, ele é meio até doentio, assim, ele é uma sátira muito boa da humanidade. Ele era a outro desenho que passava na época, mas passava na Nickelodeon, que era Ren e Stimpy. Sim, mas o Ren e Stimpy era um nível... O Ren e Stimpy era doente mesmo, cara, era... Pra, tipo, te traumatizar mesmo. Os pais ficavam traumatizados de ver o filho vendo. Não, mas se eu tivesse um filho, eu ia proibir ele de ver Ren e Stimpy. Tipo, até você ter uns 12 anos, você não vai assistir isso, não. Eu ia ficar com medo do meu filho crescer e virar um psicopata. Não, Ren e Stimpy Cara, tem imagens que estão presas no meu cérebro até hoje. Vaca e o Frango eu era proibido, eu definitivamente eu não assisti a maioria dos episódios, mas assim, teve uma vez ou outra onde assisti uns desenhos que meus pais me proibiam de assistir escondidos, né, mas tipo, eu acho que eu só sabia o básico de Vaca e o Frango, tipo, eu sabia que eles tinham aquele clichê de que as figuras paternas não mostravam o rosto, que os pais deles eram só 2 pernas gigantes, e daí tinha a hora quando era super vaca, ou coisa assim. Não, sim, tinha isso, mas era um desenho legal, mesmo com esses clichês assim. Mas é um desenho da Hanna-Barbera, eu não sabia, da Hanna-Barbera Studios. Também teve um derivado desse desenho chamado Eu Sou o Máximo, né? Que é o que a gente vai falar agora, Eu Sou o Máximo. Que Eu sou o máximo. Que o título em inglês é muito ruim, que é I Am Weasel. Que ele é uma doninha. Eu não era muito... Não vou falar de James Gunn, não vou falar de James Gunn. Assim, esse desenho que foi criado pelo David Faiz também, o criador do A Vaca e o Frango. Teve 5 temporadas, 79 episódios e durou de 1997 até 2 de março de 2000. 2 dias antes de eu nascer. Cara, assim, esse desenho, eu lembro que ele era um pouco irritante, mas ele era legal. Eu lembro que tinha o babuíno, o Babu, era um personagem muito... Não era Babão? Não é Babu ou é Babão? Acho que é Babão, isso. Eu acho que é Babão. Babão, que é um personagem muito acho que é Babão. Nossa, não, olha o nome dele em inglês, que horrível. É I.R. Babum. Completamente sem graça, mas o... Sabe o que é errado?
Eu tinha vontade de assistir Eu Sou o Máximo quando era criança, mas aí meus pais também me proibiram de ver esse desenho. E aí, mas aí aquele diabo também aparecia nesse desenho, não aparecia? Aparecia. Aparecia, se não me engano, aparecia. É um spin-off, né? Vai aparecer algumas vezes no crossover. Mas só que aparecia mais aqui do que na Vaca e o Frango, então... E também teve e o próprio Babuíno, ele também fazia piada com a bunda. Meu pai, ele achava muito moral quando o personagem ficava chamando atenção pra bunda, tipo... Meio que a bunda, tipo, era a maior piada do personagem, que a bunda dele era gigante e vermelha. Né? Não, também tem um negócio que o Babão era dublado pelo Guilherme Briggs. Inclusive, eu acho que a gente vai falar muito sobre os personagens que ele dubla, que tipo, era um mestre. Se você fica mais velho, você revê as coisas que você assistia quando era criança, e você percebe que a maioria dos personagens que o Guilherme Briggs dublaram ficaram muito mais engraçados agora. Tipo, eu acho que eu só consigo lembrar de um episódio de Eu Sou o Máximo, que era um negócio envolvendo advogado, e daí teve uma parte, sei lá, eu lembro do Guilherme Briggs, do Babão, falando assim, Babão é advogado, Babão é advogado. Sim. Cara, esse é muito bom. A maioria desses desenhos tem na HBO Max. Esse era um que eu gostaria de rever, porque eu vi muito pouco quando era criança. Mas eu gostava. E tem, né, talvez um dos maiores desenhos da história da humanidade, um patrimônio cultural, é As Meninas Superpoderosas. Ai, esse meus pais também me proibiam de assistir. Mas esse eu assisti mais do que os outros que a gente citou agora há pouco. Não, e esse cara, esse é incrível. Teve um filme, ele começou assistindo como um filme, e depois ganhou uma série animada. É uma série criada pelo Craig McCracken. Teve 6 temporadas, 78 episódios, durou de 98 até 2005. Depois teve anime das Meninas Superpoderosas. Teve uma nova série animada horrível. Teve aquele... teve o live action que nunca aconteceu da CW, graças a Deus, que a gente viu o desastre ambiental que ia ser aquilo. Cara, esse desenho é muito foda. Tipo, marcou assim. Era um desenho que... Eu lembro que na época tinha todo um preconceito que era um desenho de menina, não sei o que, mas todos os meninos viam, que é muito foda. Tipo, tinha vários personagens icônicos, o Macaco Louco, a Gangue Gangrena, Fuse Confusão. Gangue Gangrena é aquele que tem aquele membro dos gorilas? Isso, esse mesmo. Mais ou menos, né? O ex que, depois que tiveram aquela historinha que o Murdoch foi preso, aí o Damon Albarn foi lá, fez um negócio com a Cartoon Network e botaram o Ace da Gangue Gangrena como membro do Gorilas por um período de tempo. Cara, desenho muito foda, sabe? Era um desenho que eu era apaixonado, assim, e tinha um episódio icônico, cara, o episódio que é um musical, que tem tipo um gnomo, que é uma árvore gigante, do palhaço, cara, era muito foda. Esse do gnomo não foi banido? Cara, eu acho que sim, porque ele era meio bizarrão, assim, mas eu lembro de ver várias vezes. Acho que esse episódio ele é mais pesado, assim, se não me engano. Então, ele foi banido por aqui no Brasil, se não me engano. Sim. O do o Monstro Cola também, que era um menino que comia cola. Não, tem aquele episódio. Teve aquele episódio onde elas ficam com queimaduras na pele, daí fica até um negócio meio nojento. Sim, nossa, é verdade. O episódio da episódio também dos protetores dos animais, e que eles ficaram, que tinham os protetores que ficavam defendendo o macaco louco, poderoso. Basicamente, o episódio surgiu até daí o meme. Aí surgiu o meme. Eu estou sendo oprimido. Sim. Toda hora que a menina poderosas aparecia. Cara, esse desenho é muito foda. Tipo, a gente vai anunciar um novo desenho das Meninas Superpoderosas? Eu não lembro agora. Sim, anunciaram que vai ter o envolvimento do criador de volta. Então pode ser algo bom. Assim, o anime das Meninas Superpoderosas era super estranho e hoje em dia é um pouco cringe até. Mas eu lembro que eu gostava também. Eu vou confessar que eu gostava de esse episódio do anime. Era Meninas Superpoderosas, geração Z, né? Isso. Então tinha... geração Z. Cara, eu peguei umas Meninas Superpoderosas, mas assim, de madrugada. Eu não dormia, então eu ficava vendo Meninas Superpoderosas. Desenho antigo, né? Mais Meninas Superpoderosas e Chowder e o Laboratório de Dexter. E quando tinha Girl Power, eu sempre via Girl Power, era muito bom, passava o desenho da Barbie, os filmes e Meninas Superpoderosas. Esse desenho aqui Mike, Lou e Yogi, que até tava falando com o Arthur que eu não lembrava, mas eu vi umas imagens e eu pensei, esse desenho assim, é um desenho meio foda-se, mas ele é ok, eu diria. Foi criado pelo Mikhail Schindel, Mikhail Ausdashin e Charles Swinson. Teve só 2 temporadas, durou de 99 a 2001 e 26 episódios. Era de umas crianças que ficavam numa ilha, né? Tinha um negócio. Que ficava numa ilha. Que do Cartoon que ele falou, esse foi mais curto.
De umas crianças na ilha que elas faziam coisas do cotidiano em alguns episódios. Por exemplo, a proteger de um vulcão em erupção e tal. Nossa, tinha isso no desenho? Tinha. Eu não lembro de alguns episódios, né? Eu só lembro de algumas passagens assim. Esse desenho é meio nublado pra mim, então... Meio foda-se, né? Vamos falar a verdade. Meio foda-se. Eu acho que ninguém aqui vai se lembrar muito dele. Passava em alguns momentos, foda-se, na programação. Cartoon Network, mantendo os bons cartoons no seu devido lugar. E um desenho que todo mundo lembra muito e foi amado por todo mundo é do Dudu e Edu, o desenho criado pelo Danny Antonucci. Teve 6 temporadas, foram 69 episódios, 4 especiais e um filme. Foi lançado em 99 e durou até 2009. É o desenho mais longo da história da Cartoon Network até hoje. Assim, durou mais de 10 anos. Assim, cara, era um desenho que era muito maneiro, assim. Tipo um desenho muito... Eu lembro que era muito descolado, assim. Era sempre legal ver o Dudu e Edu. Eu nunca cheguei a ver todos os episódios, mas eu lembro que eu vi em reprise, assim, os especiais eram muito legais, né? Tem o especial que eles vão pra escola, o do Halloween, do Natal, assim, era um desenho muito da hora. Eu adorava Dudu e Edu, eu acho que é o meu desenho favorito dos que a gente tá falando hoje. Eram tipo esses 3 malucos chamados Eduardo, daí eles eram tipo que, mais ou menos vigaristas, e eles viviam tramando tramóias pra conseguir ganhar 25 centavos e comprarem essas balas de caramelos grotescas, que eram uma bola de açúcar gigante que eles metiam na boca e ficavam com um bochechão. Nossa, eu sempre tive vontade de comer essas balas, assim. Eu sempre quis achar uma coisa desse tamanho, assim, aqui no bairro onde eu morava, né, aqui em São Paulo, e eu nunca achava. Eu só achava umas balinhas e ficava imitando eles. Sim. Tem muita frase de efeito icônica nesse desenho, tipo, tinha o Kevin, que era lá um babaca que ficava chamando todo mundo de panaca e adorava a bicicleta dele. Tinha o Du, que falava cada coisa imbecil, tipo, ai, nem doeu, eu adoro galinha com quiabo. Como é que é o nome daquele nerd? Não é nerd, daquele... Tinha o moleque tinha o Plank, né? Aquele braço de madeira. O Johnny? Tem o Johnny. Tem um amigo do Kevin, que era o cara que era tipo meio russo. Rolf, o filho do pastor. Esse aí. Os animais. Esse era o que era mais gente boa com eles. É gente boa entre aspas, né? Porque ele quando ele ficava junto do Kevin, só se aproveitava desse também. Entre aspas mesmo. Eu não sei se vocês lembram, mas tinha um jogo pra PlayStation 2 que eu gostava demais de jogar esse quando eu era criança. Cara, esse jogo é um trauma da minha infância que eu lembro. Cara, lá vem a história. Eu lembro quando eu tinha 6 anos, a gente foi numa excursão da escola pro Parque da Xuxa. E eu lembro que tinha uma lojinha, e eu não sei porque nessa lojinha tipo, tinha várias coisas da Xuxa, assim, obviamente, e tinha o jogo original de Play 2. E eu fiquei, caraca, o jogo do Dudu e Edu, que da hora, não sei o que, e eu queria muito comprar, mas o jogo original custava, sei lá, mano, 100 e pouco, 200 reais na época, era muito dinheiro, e, né, e eu não tinha dinheiro comigo, né, eu tinha, tipo, sei lá, 40 reais pra comprar lanche só lá, então não tinha como. Então, cara, foi um trauma da minha infância. E eu lembro que eu nunca achei aquele jogo nas feirinhas. Eu nunca achei aquele jogo. Eu sempre fiquei procurando, assim. E até que uma vez eu vi com um amigo esse jogo e era muito legal, meu. Nunca ouvi falar desse era jogo. Legal. Pô, era um jogo do Dudu, pô. Era forte demais. Eu adorava demais esse desenho. Esse, por incrível que pareça, é o único desenho que eu ficava com raiva de ver os protagonistas darem mal no final. Pô, alguém podia dar uma bala de açúcar, de caramelo pra eles, né? Pô, dá uma pena. Cara, tipo, pô, os caras fazem tudo só com uma balinha e todo mundo no bairro só fica e era só 25 centavos, né? Era pouca coisa. Não, tinha umas gangues que eram 3 garotas horrorosas que ficavam querendo beijar ele. Caraca. Não, e tinha um episódio que tinha o Herói Melancia. Cara, esse episódio é icônico. Eu lembro que eu dava muita risada. Que aí o Edu vira um vilão pra, tipo, tentar derrotar ele. Que era o menino lá do Plank. Não, que era o Herói Melancia. Não, pra mim o episódio icônico mesmo é aquele onde eles tentam construir uma casinha na árvore. Não lembro desse. Tem um que eles criam uma cidade inteira, vocês lembram disso? Isso. Sim, com papelão. Eu lembro do papelão, né? Esse episódio me deixou... Adu. Isso eu lembro. Nossa, eu lembrei. Tinha a irmã do Du, que era a Sarah, que era essa menina com a boca enorme, que vivia gritando e ficava defendendo esse moleque frouxo chamado Jimmy. Inclusive, quando eu era criança,
Quando eu era criança, eu pensava que o Jimmy era menina. Eu tinha vontade de dar um soco na cara desse Jimmy quando eu era criança e via desenho. Ele era muito irritante. Ele tinha um aparelho, né? Ele falava pra mim assim. Ele é o Mauricinho da rua, né? Ele mesmo. Dele, nossa. Porque o cara é o mais sem graça dali. E tem o Coragem com o Covarde, um dos desenhos mais icônicos também. Teve 4 temporadas, 52 episódios, durou de 99 a 2002. Um desenho criado pelo John R. Dilworth. E assim, Coragem é um desenho incrível, também traumatizante. E todo mundo, pelo menos, tem uma cena, um episódio que marcou, assim, todo mundo no geral. Eu não, meus pais também me proibiam de assistir esse desenho. Cachorro idiota, você me fez parecer mal. Muriel! Cara, era muito da hora. E tinha, cara, tem o episódio mais triste da história do mundo, que é o episódio dos pais do Coragem. Esse episódio me deixava revoltado quando eu era criança. E é muito triste. Mas tem os episódios dos bichos assustador, né? Cara, se não me engano, esse episódio dos pais do Coragem é o final da série. É o final? Você viu o final da série, Thiago. Basicamente, o Coragem, né? Ele, tendo lá o cientista maluco lá que enviou os pais do Coragem pra Lua, né? Se não me engano, eu acho que pra Marte. Sim. Ele nunca mais viu os pais, aí foi adotado pela Muriel, etc. Episódio bem triste. Não tem mais nada pra falar do Coragem? É isso mesmo? Arthur, você via Coragem? Eu lembro. Essa é que... Não, esse eu via. Eu acho que eu cheguei a ver até ele mais fora do Cartoon Network do que dentro. Algum episódio, não me lembro, é o daquela máscara, a máscara com aquela meio de boneca assim. Esquisita. Não, que era um personagem de Coragem. O do computador. O computador que era, só ficava menosprezando Coragem. Quando o Coragem falava umas coisas meio óbvias demais, o computador ia lá e eu lembro que o Stácio se dava mal na maioria dos episódios, né? Sempre tinha uns episódios onde ele terminava amaldiçoado. Ele era capturado, né? É capturado, ele e a Muriel, os dois de alguma forma se davam mal, mas o Eustácio é o que mais se ferrava. Eu não sei se isso vale a pena comentar, mas teve um filme de crossover de Coragem com o Covarde com o Scooby-Doo há poucos anos atrás. Ano passado? Mas eu ouvi dizer que não é muito bom, não. O roteiro era legal, mas aí, sei lá, tipo, o filme de Scooby-Doo já deu, né? Então Cara, esse desenho do Coragem fez muito parte da minha infância. Tinha umas noites que eu ficava acordado só pra ficar vendo ele. Tem uns episódios que parodiavam uns filmes de terror, não me engano. Tem um episódio que parodiava o Exorcista, não sei se vocês... Nossa, esse episódio é aterrorizante, cara. O episódio das pragas egípcias tem tipo um bicho de CGI amaldiçoando eles. Cara, esse episódio também me deixava... Sim, nossa esse episódio, velho, que agoniante ver aquele bagulho de CGI olhando pra sua cara. E eles focavam ainda, ele falando com Coragem e focando na cara do bicho. É bizarro demais. Sim. Sendo um pouco de Coragem, tem um desenho, cara, muito foda-se, que eu acho que vocês nem devem ter assistido muito, que é Chip na Cidade Grande. É um desenho criado pelo Monolith, né? Teve 2 temporadas, 26 episódios, de 2000 a 2002. Cara, era muito foda-se, era que tipo, tinha um general que queria capturar esse carneiro. E tipo, só que esse carneiro não fazia nada demais, tipo, era meio whatever, assim. Eu nunca entendi por que disso. Nunca entendi desse desenho, qual era desse desenho. Também... Só passava e eu ficava boiando. Eu não gostava. Eu até gostava de ver. Esse eu não gostava muito. Eu acho que não tem muito o que comentar, né? Então. Tinha um também que é o Time Squad. Vocês lembram como a gente não jogou muito português? Esquadrão no Tempo? Não, eu acho que eu sei qual era o que tinha. Eu acho que era um que tinha um robô, um cara bombado, né? Isso, esse mesmo. Esse desenho eu gostava bastante. Ele foi criado pelo Dave Wesson. Teve 2 temporadas, 26 episódios, e durou de 2001 a 2003. Era um desenho muito maneiro. Que eles voltavam no tempo. Eles voltavam no tempo, né? Isso, eles voltavam no tempo. Esse garoto era um órfão. E tinha esse cara que ele era um líder de um... Cara, era um desenho da Alemanha, inclusive. Esse cara era, tipo, tinha uma máquina do tempo, assim, tinha esse robô que ajudava ele. Eles viajavam pelo tempo, assim, conheciam grandes figuras históricas. Cara, tem um episódio com o Napoleão Bonaparte, era um dos mais famosos. Cara, agora eu me toquei, tá bem na cara que esse desenho é tipo uma paródia de Peabody Sherman, né? Sim, cara, é verdade. Cachorro, né? Só faltou o cachorro, porque o menininho ruivo de óculos tinha. Agora, viagem no tempo, pra conhecer figuras históricas, aí é total Peabody Sherman. Sim. Era um desenho também legal, mas, tipo, foi super esquecível, assim, não marcou, acho que, quase a infância de quase ninguém. E tem...
E tem um que marcou em frente de todo mundo, que é Samurai Jack, que teve 5 temporadas, 62 episódios, e durou de 2001 a 2017, no caso, 2001 a 2004, e em 2017 eles fizeram uma quinta temporada pra finalizar a série no Adult Swim, uma animação adulta, também criada pelo Genji Tartakovsky, um mestre, assim, das animações do Cartoon. Cara, esse desenho era incrível, assim, foi um desenho até que quebrava, assim, paradigmas, porque era um desenho muito silencioso, que era mais focado na direção, no visual, né? Que era desse samurai que enfrentava esse demônio e tava ganhando do demônio, e aí o demônio foge pro futuro e ele segue esse demônio, esse futuro distópico onde esse demônio é tipo o grande líder do mundo. Aí ele tem que... Sabe o que é? Não, o nome do personagem em inglês era Aku. Só que, obviamente, esse nome não podia passar no Brasil. Então mudaram ele pra Então traduziram como se ele fosse um macaquinho de Aladdin. Bem melhor, na minha opinião. É que nem tem um anime do Hunter x Hunter, ele é muito bom, que tem um personagem que se chama Kurapika. No Brasil, quando foi dublado, transformaram o Kurapika em Curapaika. Né? Pra tentar... Porque a galera ia tancar o personagem chamado Kurapika. Outro exemplo que eu queria dar, não me perguntem como eu sei disso, mas aquele desenho infernal chamado Miraculous Ladybug, tem uma personagem japonesa, vocês nem vão acreditar. Aqui no Brasil, eles traduziram o nome dela como Kyoko. Mas sabe como é o nome dela na dublagem original? Kagami. Kagami, o Parse tem... Um dia a gente vai fazer um podcast só de Miraculous. Parse... O Parse ele leva o Miraculous até pro psicólogo dele, né? Obra-prima das animações. É porque Miraculous é muito ruim, cara. Esse é o problema. Esse podcast No seu Twitter você só fala de Miraculous, cara. Não, eu só respondo gente que fala dessa merda. Mas o Samurai Jack, vocês gostavam? Eu gostava bastante dessa série. Tinha uns episódios que eram maneiros demais, porque ele lutava com os robôs, etc. Tinha uns movimentos até mesmo de câmera, assim, que pareciam até quase cinematográficos, assim. Pra você ver como o Genji era um gênio das animações. Só que, assim, eu conhecia também amigos que não gostavam, porque esse desenho, alguns episódios eram paradões. Então era só o Jack viajando ali e tal, resolvendo alguns problemas, etc. Então eu conhecia bastante colegas assim de classe, da escola, na época, que não gostavam muito desse desenho, não. Vocês nem chegavam a ver, pra vocês terem noção. Assim, eu lembro de alguns episódios que me marcaram pra caramba. Tipo, acho que tem um episódio, não sei se é nesse que ele viaja. Não sei se é nesse viaja mais no tempo, pro passado, e aí fica com os gangsters anões, que se junta a um bando de gangsters anões. Gangster anão. Eu acho que os gangsters anões, sabe? Tipo aqueles anões de... Já é o episódio favorito do Charlie. O Charlie era mafioso. Adoro. Se não me engano, nesse aí apareceu o Bruce ainda, tá? Então é o Bruce. Não, o Bruce que é um vilão pior que o Aku, né? Se não me engano, eu estava transportando o seu material, que era um monte de DVD do Paul W.S. Anderson. O Urânio Césio 47, né? Não, eu tava... Samurai Jack não é um desenho que eu assistia muito quando eu era criança, mas era mais por falta de interesse mesmo. Eu acho que esse desenho eu assisti mais recente. Eu assisti tudo mais recentemente esse ano mesmo. E, tipo, é um desenho bom, tem umas coisas muito criativas. Eu acho que um episódio em particular que me impressionou bastante foi onde ele luta com um robô que se esconde nas sombras. E daí tem toda uma batalha com linhas brancas e pretas, que é uma animação muito criativa. Esse desenho é o mais conceitual que teve no desenho. É o mais conceitual, na minha opinião. É muito bom. Tinha aquele Viking também, que era amigo dele, que eles começaram implicando um com o outro, mas só que depois eles viram maiores parceirões. Eu não lembro muito. Não sei, Viking não. Era um escocês, ele tinha uma perna de pau, coisa assim. Eu não lembro, não. Não lembro do cara, não? Eu que não sou tão fã assim, lembro do cara. Porque você só lembra de umas coisas bem específicas. Mas é uma coisa meio chata, sobre aquela última temporada que saiu na Adult Swim, é chato que até agora não dublaram ela. Eu nunca vi também essa temporada final. Um dia, pra ver aqui na HBO Max, um dia eu vou rever o Samurai Jack inteiro, que é um desenho que eu gostava muito. Mas tem, agora eu falo de 3 desenhos criados pelo Maxwell Atoms, que eram muito sucesso, que é primeiro uma série, o Green and Evil, que era uma série de curtas. Teve 3 temporadas, 27 episódios, e durou de agosto de 2001 até outubro de 2004. Era um desenho, uma série de curtas que introduziram 2 desenhos muito famosos, que é As Terríveis Aventuras de Billy Mandy e o outro que era O Mal Encarnado, se não me engano, que é o título traduzido aqui no Brasil, né?
O Billy Mandy, que é talvez o meu desenho favorito do Cartoon, assim, dessa época, teve 6 temporadas, 77 episódios, e foi de 2001 a 2007, um desenho maravilhoso. E o Meu Encarnado, ele teve 3 temporadas, só com 3 episódios, né? Foi um desenho que não fez muito sucesso. E foi de 2001 a 2004. Eram 2 desenhos que se passavam no mesmo universo, tinham crossovers, né? E, cara, marcaram, assim, marcaram em frente de todo mundo. O Mal Encarnado era uma equipe de vilões, assim, que eram bem inspirados naqueles vilões na Patrulha do Destino, né? Que é o... Como é que é o nome deles? É o... como é que é o nome? Como é que é o nome? Você não quer estar Não, os vilões da Patrulha do Destino, que tem o cérebro. General Immortus. G.I. Joe? O General Immortus. Isso, a Irmandade do Mal, que tinha o... Pô, esse desenho, o vilão principal é um cérebro fica dentro de um urso, né? Aí tem o General Cicatriz, tem uma cientista lá que ajuda eles, né? Cara, é um desenho muito legalzinho, pena que não fez muito sucesso. E tem o Billy Mandy, né? Que é o puro osso, que é a morte, acaba perdendo pra uma aposta com 2 crianças e é obrigado a virar o amigo deles e servir eles, a Mandy e o Billy. O Billy que é um completo idiota e a Mandy que é tipo a encarnação do mal. Cara, é um desenho maravilhoso, tipo, tinha piadas assim, episódios também marcantes. Qual é o nome Qual é o mesmo nome do dublador do Billy? Ele tem uma voz muito engraçada. Ai, não sei, mas é muito boa mesmo. É o Manolo Reis, Eu sei que... Não, Manolo Reis eu acho que... Não é o que dubla o Homem-Aranha do Tobey Maguire? Uma coisa assim? Isso, é ele. Não é ele. É outro cara. Ele também dublava aquele menino chato do Segredo dos Animais. Ah, sim, o gordinho, né? Eu não... É o gordinho ruivo. Isso. Que é um desenho muito engraçado também. Mas cara, era um desenho bem foda, assim. O Billy Mandy, vocês lembram? Tinha muitos filmes, os especiais que me marcaram bastante. Cara, eu me lembro do Irving com... Acho que é o Irving com o... Que ele pega a foice do Puro Osso com aquela capinha azul. Sim. Não, a foice do Puro Osso vira até uma piada que todo mundo rouba ela. Até tem um especial que é feito só pra isso, porque o Puro Osso vai pra julgamento, porque todo mundo rouba a foice dele. Aí, tipo, eles vão listando quem roubou. Tipo, Billy Mandy, a morte, o Rei de Marte, né? Todo mundo... eu lembro disso. Bicho papão. Cara, tinha umas piadas bem sugestivas, que na época eu nem entendia, e depois de alguns episódios mais abusados à frente, eu fiquei até de boca aberta, assim, tanto de piadas sugestivas, assim. Não, e é muito engraçado, cara. Eu tava vendo esses dias o clipe em inglês lá da maçã do caos, né? Que aí tem aquela deusa lá do caos e o Billy ficou caos. Eles ficam falando caos até tipo... O Billy olhando pro sol. Isso, cara, e ficando cego. Cara, esse desenho é muito foda. Não, vocês estão cientes também que esse praticamente foi o primeiro desenho do Cartoon a conseguir se safar com um casamento gay, né? Eu não lembro isso. Não, eu não assisti esse desenho quando eu era criança, porque obviamente meus pais também me proibiam, porque eles diziam que era coisa macabra, que era morte encarnada, coisa assim. Mas eu vi um clipe no Twitter que mostrava tipo um bicho que era dublado pelo Weird Al, inclusive se casando com uma Lola que também era macho, e daí tecnicamente... Não tá ligado isso não. Mas eu acho que tipo, Billy Mandy é um desses desenhos todos que a gente falou por enquanto... eu acho que é um dos que conseguiu se estabelecer primeiro, assim, mais os personagens secundários, do que comparado dos outros que eram mais episódicos. Né? Esse é episódio também, mas, tipo, os personagens secundários de Billy Mandy, né? Principalmente os vilões, eram outra coisa. Sim, né? Você tinha cada absurdo, tipo, o Nergal, a Aranha... que era era primo era tio do Billy, né? E tinha também o pai do Will. O elefantinho. Sim. O elefantinho. Sim, o Fred alguma coisa, né? É o Fred Burger. Esse desenho, inclusive, tinha um jogo iradíssimo de Play 2 de luta do Billy Mandy. Era muito bom. Teve os filmes, teve a série derivada. Mas assim, eu era proibido de assistir Billy Mandy, mas assim, aquele crossover com o Turma do Bairro eu não perdia de jeito nenhum. Dia a gente tem que fazer uma sessão de recuperar a nostalgia do Parzival, porque coitado. Não, ele tem HBO Max, pô, ele pode ver tudo o que ele quer. Cartoon Network, mantendo os bons cartoons no seu devido lugar. Desenho assim, saindo do Billy Mandy, tem um desenho muito foda-se, que é o Robô Jonas o Robô,
que foi criado pelo Greg Miller, Chris Riccardi e Paul Chibbett. Teve só 2 temporadas, 14 episódios, de 2002 a 2003. Vocês viram esse desenho? Cara, acho que eu vi um... Esse eu acho que eu nunca vi na vida, eu acho que eu nem fiquei sei do que você tá falando. Nossa, eu lembro de ter visto esse desenho há muito tempo atrás. E é daquele episódio lá que tá... não sei, mas ele é daqueles personagens lá que... mas eu com certeza eu lembro do tema do desenho que era... não lembro. Cara, é muito foda-se, tipo... Acho que ninguém aqui viu muito. Desculpa se você gosta, mas é um desenho que ninguém se importa Cheguei muito. A ver, mas... E teve, o Parzi falou, Turma do Bairro, foda pra caralho. Foi desenho criado pelo Tom Warburton. Teve 6 temporadas, 78 episódios, de 2002 a 2008. Era um dos grandes carros-chefes do Cartoon, junto com o Billy Mandy, nos anos 2000. Era muito foda, tinha as crianças, que era uma organização secreta de crianças do mundo inteiro, que tinha que lutar com os adultos, os adolescentes. Cara, faziam missões. Era muito maneiro, eu amava esse desenho. Uma sociedade de vilões também, né? Que se não me engano, não sei se era um adulto que era tudo escuro, etc. Fazia maior mistério sobre a cidade. Tinha um cara que se vestia de papel higiênico, tinha uma velhinha que adorava gato. Tinha um cara que era que o poder era arranho de nariz também. Tinha os adultos, né? Tinha aquele primeiro que era do gelo, né? Que era o cara do carro do sorvete. Tinha aquele... Um dos primeiros episódios. Tinha aquele pirata que tinha barba, que tinha doce na barba. Isso, que roubava doce. Tinha uns 2 caras, tinha um cara que era meio uma morsa e outro cara que tinha tipo uns chifres também. Parecia que era um casal gay. E eram os vilões também. Era muito legal, tinha a Velha dos Gatos que citaram. Era um desenho maneiríssimo. Que, né, teve final, infelizmente o final nunca foi dublado e nunca passou no Brasil. Mas fica a dica, Billy Mandy é muito maneiro. E teve... mas também teve aquele filme também, que teve que teve a revelação que o o número 0, o pai né? do número 1 é o número 0, que inclusive ele é irmão daquele vilão que era todo preto e soltava fogo. E ele era pai do número 1, né? Que o pai deles era esse vilão aí que queria transformar todo mundo em velho zumbi. Sim. Não, muito da hora. Todo mundo comendo pudim de tapioca, né? E a molecada da turma, que a molecada da rua de baixo eles eram ex-agentes do KND, que perderam a memória, mas só que pela máquina lá, mas só que a máquina era basicamente permanente, então quando eles voltaram, eles tinham um período de tempo, pouco período de tempo pra ficar com as memórias dele. Sim, era bem legal. Tem um episódio que o número 1, ele sai da equipe porque ele já tá crescendo, não sei se... Eu acho que é o episódio final, Avast, se não me engano. É o episódio final? Porque eu lembro que é mó triste esse episódio, acabava com ele se despedindo de todo mundo, ele saindo pro horizonte. Eu acho que é o final. Eu sei que eles vão pro espaço, né? Chatão. Tem também, comentar rapidinho, o Star Wars Clone Wars, teve a primeira versão, feita pelo Gendy Tartakovsky com o George Lucas e o Henry Gilroy. Teve uma temporada e durou de 2003 a 2005, foram vários episódios. E assim, tipo, eram episódios mais curtas e tem o Clone Wars do Filoni, do Dave Filoni, que é o mais famoso, assim, e é o melhor em questão de história, porque é o canônico, mas esse Clone Wars do Tartakovsky, ele é muito bonito, tipo assim, a animação é muito foda, a cena de ação é muito da hora, tipo, ele é mais contemplativo também, é uma baita animação. Ele tá disponível no Disney Plus? Não sei. Eu acho que não. Que sim. Acho que não. Eu não sei, vou dar uma olhada daqui a pouco. Desenho e a Warner Bros. Na época. Tinha essa parceria. Aliás, Star Wars já foi da Warner, não, inclusive? Era da Fox. Da Fox? Eu não lembro. Assim, é porque é do George Lucas, e o George Lucas ele fazia com a Fox, se eu não me engano, os filmes. Mas tanto é que ele tinha o direito, né? Aí eu acho que em outras mídias já era outra. Tanto é que esses desenhos eram da Warner, porque ele fez que era o direito de Star Wars era do George Lucas, né? Ele fez um acordo com a Warner e eles fizeram os desenhos. Tanto é que depois que a Disney comprou, né, agora tá sendo feito pela Disney. Até os mais recentes, né, o Rebels e tudo mais. Eu acho que a Warner era só distribuir algumas coisas de Star Wars. Sim, por exemplo, o filme do Filoni, que era o começo do desenho animado 3D dele, foi distribuído pela Warner nos cinemas, por um período curto.
Sim, inclusive eu vi no cinema esse filme. Eu gostei na época, mas ele é meio ruim hoje em dia. E tem um desenho que acho que o Arthur gostava, mas eu achava um saco, que era o Mega XLR, que é um desenho de robô. Não, é um desenho que era um cara gordão que tipo tinha um caminhão que era um robô. Eu acho que eu sei qual é esse, mas eu não assistia esse de jeito nenhum por causa de interesse. Mas eu lembro que nos intervalos do cartoon tinha tipo uma sketchzinha onde eles estavam interagindo com o Fred do Scooby-Doo, apostando a aposta de corrida. Eu também lembro. Você lembra disso? Eu lembro disso, que o Fred que ia apostar uma corrida com ele, né? Só que aí ele sai. Só que aí o gordão sai na vantagem e o Fred fica lá porque não sei o que aconteceu, mas acho que os pneus dele foram roubados, se não me engano. Sim. Assim, esse eu não gostava nem um pouco dele, eu achava super chatão. O Arthur gostava, né, Arthur? Eu peguei também esse outro que eu peguei mais na madrugada, quando passava, porque era um desenho que eu nem sabia da existência até eu ver, porque, tipo, alguns desenhos eu via, ou conhecia, mas eu me recusava a ver, não queria ver, porque eu não achava tão interessante. Mas esse eu me lembro que, tipo, eu tava vendo, acho que provavelmente, sei lá, Dexter ou Meninas Superpoderosas de madrugada, e só ele passou eu gostei, porque eu gosto, assim, de desenho de robô gigante, principalmente desde que eu era pequeno, principalmente com coisas assim, Power Rangers, Super Sentai, que passava também no Cartoon Network. Então era do meu interesse, mesmo que fosse bem diferente, assim, do que a gente pensa no comum. E eu não sei porquê, mas ele me lembrava algumas vezes, exatamente por isso, do negócio de robô gigante, de Titã Simbiônico, que veio mais na frente, né? Alguma vez quando tava vendo. Eu não gostava muito, não. Eu via passando na TV, mas eu não tinha vontade de assistir. A única coisa que eu gostei dele mesmo foi com o clipe que o Pazmo falou aí, que é a única coisa boa que eu vi dele. É isso. Porque a gente vai falando pelas eras, né? Daqui, tipo, a gente nem comentou isso ainda, mas pra promoção dos desenhos, a Cartoon Network começou a se marketear em eras. Então, lá pra daqui a alguns anos que a gente tá passando, vai começar a famosa Era City, né? Que foi a que tinha aqueles comerciais, que tinha a cidade do Cartoon Network, os personagens interagindo. E eu achava esses comerciais bem legais, a Cartoon Network fazer de marketing, principalmente aqui na América Latina. Acho que foi na Era City que começou a surgir uns desenhos assim bem, bem famosos assim que marcaram assim, a era do Cartoon Network nos anos 2000, se não me engano. Porque a que marcou nos anos 90 foi a outra era que a gente tinha falado já, né? Eu acho que já terminou. Foram duas, se não me engano, foi a primeira foi a Powerhouse. Isso, a Powerhouse. Depois a Checkboard, né? Checkboard. Por causa do logo, aquele logo clássico da Cartoon Network, que era aquele com parecendo um negócio de xadrez, né? Preto e branco. Esse desenho do gigante teve 2 temporadas só, 26 episódios. Foi de 2004 a 2005. Foi criado pelo Jody Schaffer e o George Christie, que não é um desenho que, né, o Arthur eu acho que gostava bastante. E tem agora um dos desenhos mais populares da história do Cartoon, que é A Mansão Foster para Amigos Imaginários, né? Esse todo mundo acho que via, né? Sim, pô. Um dos melhores episódios é quando eles foram pro parque de diversões. Mas sabe o que é engraçado? Eu lembro de assistir esse desenho, mas eu não sei se eu lembro muito bem dos episódios em geral. Eu acho que talvez eu lembro de alguns momentos em particular. Eu lembro mais dos primeiros, assim, e dos especiais, né? Tipo, o episódio tinha aquele personagem que não tinha um braço, que era um jogador de basquete. Não. Eu lembro desse episódio. Eu também lembro de um episódio onde um menino queria ganhar cueca de Natal só pra provar que o Papai Noel existia. Tipo, a Frank, né, ela é roubada por algum... Ela, tipo, vira no mundo mágico, assim, eles têm que resgatar ela. Um negócio assim. Eu tinha vários episódios especiais. Cara, tinha um episódio que me irritava muito, que era o episódio que eles iam pra França. Esse episódio era muito irritante. Mas no geral era um desenho legal. Acho que hoje em dia ele deve ser um desenho meio datado, meio infantil demais, talvez. Eu não sei se eu estou falando besteira. Se eu estiver falando, me corrijam, mas não tinha um filme desse desenho? Eu acho que é isso que eu falei, que tem que tem a Frank, ela é sequestrada e eles têm que, tipo, salvar ela no mundo mágico. Não, eu acho que é outro. Eu não sei se é especial, não sei se é um episódio dividido em várias partes, formando um arco, mas eu acho que era com a Coco. Era focada na Coco, viajando pra baixo. Mas eu acho que tem que explicar melhor, por exemplo, porque a Mansão Foster tinha uns designs bem interessantes, porque, tipo, era literalmente um negócio onde você alugava ou adotava amigos imaginários pra crianças, tipo, tinha lá o Blue, tinha lá o Linguado, tinha lá o Eduardo, tinha a Coco, que só falava o nome dela.
A Coca é justamente essa aí que falava só o nome dela. Queijo. Aí apareceu uma Parece uma galinha palmeira. É uma galinha palmeira. Não, a cabeça dela é uma palmeira. É, porque que nesse mundo as crianças que imaginam, os amigos imaginários, eles ganham vida, né? Aí a Mansão Foster é o local onde quando as crianças crescem não querem... Cara, que é muito errado isso aí, tipo, as crianças crescem e os amigos imaginários ficam, tipo, jogados. O Mansão Foster foi criado pelo Craig McCracken também, que é o mesmo cara das Meninas Superpoderosas. Inclusive, ele tá fazendo um novo desenho do Mansão Foster pra Warner agora. Ele assinou com a Warner fazer o novo Meninas Superpoderosas e o novo Mansão Foster. Teve 6 temporadas, 79 episódios e durou de 2004 a 2009. É um desenho bem longevo, bem querido do Cartoon. Outro também, esse é um desenho mais estranho, assim, eu lembro que eu gostava, mas, sei lá, é um desenho que é o Haipu Yumi. Ami-Yumi. Era um desenho mais de música, assim, eram mais curtas. Foi um desenho criado pelo Sam Register, que hoje é o, tipo, presidente de alguma coisa da Warner, de animação, eu não lembro agora. É o cara que fez, acho que é o presidente de conteúdo de animação do Cartoon. Ele teve... Isso, fez o filme animado da DC também. Teve 3 temporadas, 40 episódios e durou de 2004 a 2009. Que era um desenho que na gente tinha essas duas cantoras que existem na vida real, né? A Amy e a Yumi. Elas existem, inclusive são elas quem cantam a música da abertura do Jovens Titãs original. Que não vai estar nesses programas porque era um desenho que não... Ele passava no Cartoon, mas ele não era feito pelo Cartoon. É muito bom. E era um desenho mais das historinhas e aventuras dela. Era bacaninha, assim, mas tipo, hoje eu acho que não ia ser um desenho legal de reassistir. Sei lá, eu gostava desse desenho. Legal, mas... Eu também gostava. Eu não lembro de muitos episódios, eu acho que eu não lembro de quase nada, mas eu lembro da abertura que eu cantava junto. Ai, Yumi. Eu lembro que minha irmã tinha bonequinhas delas também. Sim. Tinha o... Como é que era o nome do cara que era o agente delas, que era um carequinha? Era Cássio. Eu lembro disso porque quando eu era criança eu morava numa casa que ficava numa rua chamada Rua Manacás. Eu gostava desse personagem. É uma bacaninha. Vocês têm alguma coisa pra destacar dele ou não? Não, eu só gostava um pouquinho dele. Eu acho que também outro desenho que eu acho que eu vi mais fora do Cartoon Network do que no próprio Cartoon, tipo, você vê assim no sábado animado, passando de manhã. E eu não sabia. Eu fui descobrindo, né, com o tempo, eu não sabia essa parte delas terem cantado a abertura. E tipo, eu acho que é o mais estranho desse desenho, porque, tipo, ele é uma versão ficcionalizada de 2 cantoras que existem, num desenho ocidental, que foi feito para 2 cantores orientais do Japão, e que é uma premissa muito bizarra, né? Tipo, quem aprovou isso? Então é que no início de cada episódio eu apresentava uma enquete com as cantoras de verdade falando algumas coisas aleatórias no seu desenho. A parte que eu mais lembrava, assim. É tipo aquele desenho da Netflix que querem fazer do Elvis Agente Secreto. É só tipo, você tá pegando uma pessoa real e tá fazendo um negócio muito aleatório com ela. Ou o desenho do Jack Chan. Mas eu acho que... Ou o desenho do Jack Chan era foda. É tipo isso. Foda. É tipo isso. Não, mas o Jack Chan, ele era mais parecido com o Jack Chan. E era um desenho de arte marcial. Tipo, você pega... e o Jack Chan é famoso aqui. Tipo, você pega 2 cantoras que não são tão conhecidas assim nos Estados Unidos, faz um desenho delas com 2 versões totalmente exageradas delas, que elas provavelmente não tem muito envolvimento, e taca aí pra todo mundo ver. É isso aí. Mas a premissa até que era legal. Era bacaninha, né? Mas tem um desenho que é muito forte. Esse é muito forte mesmo, é muito bom. Que é As Aventuras de Juniper Lee. Vocês lembram? A Vida e a Aventura de Juniper Lee. Esse é muito bom. Esse desenho é muito bom. Esse desenho era bom, mas eu acho que minha irmã gostava mais do que eu. Tipo, era sobre essa menina que lutava contra monstros, que só ela podia ver, né? A avó dela, o irmão dela e o cachorro falante, o Pug falante. Era muito da hora. É um desenho que é criado pelo Judd Winnick. Vocês sabem quem é Judd Winnick? O Arthur eu sei que sei, mas Myers e a Vai, vocês sabem quem é ele? Sim, porque você falou. Esse nome me é familiar. O Winnick é um roteirista de quadrinhos. Ele fez Marvel, mas é mais conhecido pelas coisas da DC. Ele escreveu os Outsiders e ele é o cara que escreveu o Batman sob o Capuz Vermelho nos quadrinhos. Ele é o cara que fez toda a história do Jason Todd com o Capuz Vermelho. E é o cara que, depois ele, pra se redimir, que essa história é uma merda nos quadrinhos, ele foi lá e escreveu o filme do Capuz Vermelho, a animação lá do Batman.
né? Ele é muito da foda. hora. Ele, inclusive, quando o Juniper Lee entrou no HBO Max no Brasil, marcaram ele e tal, ele até, tipo, retweetou, falou assim, que legal, foi um trabalho super legal de fazer, que eu gostei muito. Infelizmente o desenho foi cancelado, então ele não tem final, embora ele tenha uma história contínua. Um desenho que teve 3 temporadas e 40 episódios, e durou de 2005 a 2007. É um desenho muito da hora, cara, eu gostava muito. O que eu gostava desse desenho é dos personagens secundários dele também. Assim, a Juni é muito legal, mas, cara, não tem como você não amar o irmãozinho dela, o Ray Ray. É simplesmente o melhor personagem. É muito legal. Tinha um cachorro falante também, que eu esqueci o nome dele. Eu acho que era um pug. Era um pug, não sei qual era o nome dele. Se alguém sabe aí, me Era fala, Monroe? mas ele Monroe, isso, Monroe. Não Por sei. que eu lembrei disso? Eu também nem lembro o nome do cachorro, né? Eu também não sei, mas ele sempre ficava com o Ray Ray, ele sempre dava conselhos pra Juniper Lee, etc. E assim, tinha uns episódios bem legais, como aquele episódio que uns vikings fantasmas começam a surgir do nada na cidade, aí tem que resolver tudo aquilo, é bem legal. Tem uns episódios que se passam numa fábrica onde faz alguns palitos de carne bizarros, assim. E esse desenho tinha um lance tenso porque ela queria ser uma adolescente normal, só que ela tinha esse dever, assim, de salvar a cidade, e era muito foda. Eu lembro do episódio que ela meio que, quando ela chega numa certa idade, ela não pode mais sair da cidade, porque tem uma barreira. Ela, tipo, não pode mais sair da cidade, assim, ela meio que, tipo, é obrigada a ficar presa pelo resto da vida nessa cidade. Praticamente só pode ter vida, né? Isso aí é um trabalho, escravo, praticamente. Cartoon Network, mantendo os bons cartoons no seu devido lugar. Depois tem um desenho legal, assim, que eu até revi uns episódios recentemente, e é bacaninha, mas eu lembro que eu gostava muito mais quando era criança. Hoje eu já acho meio whatever, que é o Acampamento de Laszlo. Eu adorava quando era criança, mas hoje eu em adorava dia, tipo, esse. Então, eu gostava também, só que hoje em dia eu esqueci de praticamente todos os episódios dele. Só lembro de um desenho criado pelo Joe Murray, e e foi de 2005 a 2008, 5 temporadas e 61 episódios. É assim, é legal, tipo, é mais um daqueles desenhos, tipo, dos animais que vivem nesse acampamento, e é mais uma comédiazinha e tal, é bacana, mas não é nada demais. Mas tipo, vocês conhecem... Vocês sabem o que acontece no último episódio desse episódio, dessa série? O que? Não sei, o que? Sabe o diretor do acampamento, o Sr. Lumpus? Sim, que é o Alce. Foi revelado que esse tempo todinho ele não era de verdade o dono do acampamento, e que na verdade ele tinha roubado a identidade de um personagem de um desenho da Nickelodeon chamado aquele Rock's Modern, Vida Moderna de Rocco, ou coisa assim, que ele roubou o acampamento do Vacão. O quê? Eu já vi isso aí. Não, mas peraí, Paris, agora eu quero que você seja muito honesto. Isso é uma teoria de internet ou isso é uma coisa que realmente acontece? Eles citam o Vacão. É uma coisa de... Não, eles não... Tecnicamente o Vacão aparece, mas... Tecnicamente o Vacão aparece, mas não é o Vacão de verdade. Ele tá assim, pelado e velho, porque eles não podiam, assim, usar o visual de verdade do personagem, já que ele é da Nickelodeon. Sim. Mas, assim, tecnicamente o criador do desenho confirmou que aquele, assim, era o Vacão. Mas eles não falam o nome dele, nem, assim, mostram a cor de verdade. Ok, você agora me fez ser obrigado a assistir o último episódio desse desenho. Tem na HBO Max ainda bem. Esse desenho também foi criado pelo criador da Vida Moderna de Rocco. Então, criar essa teoria... faz sentido, né? Então é real mesmo. Legal, pô. Então eu vou ver, porque esse não peguei. Esse eu peguei, mas só que eu não gostava muito de ver ele, então só trocava, mas agora eu me interessei agora por ver mais Campo Largo. Pegar no HBO Max um dia. Sim. Tem um desenho aqui super estranho chamado Sunday Paints, que era uma antologia criada pelo Craig Sven Gordon e o Stuart Hill. Teve só uma temporada com 11 episódios, foi cancelada. Era uma antologia de desenhos assim estranhos e feios. Tipo, cara, eu tô olhando umas imagens. Esse eu não sei qual é. Eu tô olhando umas imagens e tipo, nossa, por que será que isso foi cancelado? Tipo, horríveis, assim, uns curtos feios, né? Aparentemente esse é Lost Media também, Charlie. Eu acho que então nunca deve ter vindo pro Brasil, então acho que é Lost Media também. Um desenho, curtas de comédia, né? Foda-se, quem se importa. E um dos desenhos que eu amava, cara, eu amava quando era uma criança. E hoje deve ser um pouco errado algumas coisas nele, mas O Meu Amigo é o Macaco,
né? Que o título em inglês é My Gym Partners is a Monkey. Tipo, caralho, muito variada. É um desenho que foi de 2005 a 2008. Teve 4 temporadas e 52 episódios e foi concluído, né? Ele não foi cancelado. Criado pela Julie McNally Cahill e o Timothy Cahill. Cara, era desse moleque que ele, tipo, estudava numa escola, assim, normal. E aí um dia ele é transferido e o nome dele é Arthur Leão. Não, Adam Leão. Era Adão Leão. E por conta que o nome dele tinha Leão, eles transferiram ele pra uma escola de animais. Não, genial, isso é genial. E aí, Isso é genial, ele é um moleque normal nessa escola cheia de animais. Cheio de animais. Eu queria entender por que tem uma escola só de animais nesse universo. É um desenho, pô. Porque é um desenho, pô. Animal fala em desenho. Cara, esse desenho era irado, cara. Aí tinha um amigo dele que era o Jacob, o Macaco-Aranha, né? Que era o Jake Macaco-Aranha, que era um macaco assim de boné pra trás. Tá mostrando a bunda, né? Meio errado, porque, né? Era, obviamente, Fez parte da minha infância ficar vendo essas cenas aí dele mostrando a bunda. Eu ficar fazendo a mesma coisa. Sabe assim. Que é engraçado? Até hoje meu pai lembra desse desenho com raiva. Por quê? Porque tem bunda, né? Não, cara, os americanos, eles tinham alguma mania bizarra com bunda, né? É parte do humor deles, né? Da mesma forma como a canadense adorava de colocar peido nos desenhos dele. Curiosidades que o Pasmo sabe. Número 30 mil. Não, mas os seus pais não te proibiam ver esse desenho, parça? Não, eles não me proibiam, mas meu pai não gostava que eu assistia. Porque não tem diabo, né? Não sei, né? Deve ter, a gente não sabe. Eu espero que não, né? Eu tô querendo rever esse desenho um dia. Espero que não apareça o diabo com a bunda de fora. Não, pelo amor de Deus. Não. Deus me livre. E encerrando essa primeira parte com um dos desenhos mais icônicos do Cartoon, e que acho que até hoje é um desenho que tem muitos fãs e muitas pessoas comentam e tem fandom, assim, um fandom forte, o que é surpreendente mesmo, que é Ben 10, cara. É um desenho criado pelo Man of Action, que ele não revelou o nome dele. Inclusive, é um nickname muito bom, Man of Action. Tem um desenho que teve 4 temporadas, 52 episódios e durou de 2005, ou melhor, 2006, né? Janeiro de 2006, até 2008. Cara, esse desenho, eu lembro, eu era criança, eu tinha... Que assim, os desenhos do Cartoon, eles chegavam um pouquinho atrasados aqui no Brasil. Eles criam mais ou menos lá pra 2007, por aí, no final de 2006. Eu lembro que, cara, foi um evento, e toda sexta-feira tinha um episódio novo de Ben 10, eu adorava. Charles, sabe uma coisa? Man of Action não é uma pessoa, é um grupo de roteiristas americanos. Mas eles têm o... eu sei que o Dwayne McDuff escreveu o episódio de Ben 10. Eu acho que é do Ben 10, o Força Alienígena, que ele fez. Que é um roteirista muito foda, o cara que basicamente fez os desenhos da Liga da Justiça serem... Super Choque, etc. Super Choque, né? Um dos criadores da Milestone, né? Um cara foda. Ele escreveu, ele era um cara que ele era mais responsável por criar o world building de Ben 10, mas ele escreveu vários episódios. Cara, esse desenho é genial em muitos aspectos. Eu acho que ele foi o maior sucesso da Cartoon Network na época. Eu acho que ele foi um dos primeiros desenhos do Cartoon a começar a ter essa narrativa, que depois foi se repassando pra desenhos como Hora de Aventura. Ele explodiu em popularidade, cara. Eu lembro que tem muito do brinquedo, do relógio. Cara, todo mundo teve o relógio do Ben 10. Tipo, todo mundo. Eu não tive o relógio. Sim, Eu tive o relógio, mas tive o bonequinho dele na época, que era um boneco grande, assim, que ficava. Você apertava no peito e ele falava. Era de plástico. Eu tinha um bonequinho desse, eu gostava muito. Nossa, não, mas sabe o que é engraçado? Sabe quando os nossos pais falam sobre como eles gostavam de He-Man ou Thundercat quando eles eram crianças? Eu acho que Ben 10 é mais ou menos isso pra nossa geração. Sim, de quando a gente era criança. Só que a diferença é que Ben 10 é bem animado e He-Man e Thundercats não, né? E o Ben 10 vai ser uma coisa que no futuro as pessoas vão olhar com olhos bons porque é um desenho bom mesmo, tipo... acho que Ben 10 é o melhor desenho de quadrinho que não é um desenho de quadrinho. Porque, obviamente, teve... Até hoje eu não entendi por que a DC não
Por que a DC nunca comprou os direitos de Ben 10? Porque, tipo, eu não sei quanto a vocês, mas os traços eu acho que até são um pouco parecidos com aqueles desenhos do Batman de 2004. Eu não sei se você sabe, mas a concepção da criação do Ben 10, originalmente ele seria um garoto que teria o mesmo relógio assim, só que ele se transformaria em 10 super-heróis ao invés de alienígenas. Que o Ben 10 ele é inspirado no Disque H, né? O Avast não conhece, mas é um herói da DC. Disque H. Disque H é um moleque que ele tem um telefone daqueles que gira e ele se transforma num herói com cada uma desses que gira. Inclusive, a Parse vai ficar feliz no Esquadrão Suicida do James Gunn. Tem uma hora que aparece na prisão uma personagem que tipo, parece um arco-íris. E ela é uma vilã do Disque H, que no caso ela é uma ilusão criada por um vilão do Disque H em uma edição aleatória. O James Gunn colocou ela no filme, que ela é a esposa do Peter Safran, que é o presidente da DC Studios. E o Ben 10, ele é inspirado nesse personagem, né? O Disque H. Nossa, Ben 10... Você conseguiu fazer uma conexão de Esquadrão Suicida com Ben 10. Mas essa aqui foi... Tem outra inclusive, que o Parse fica feliz. O Phil, que é o ex-parceiro do Vomax, ele é dublado pelo pai do pacificador, que é o Robert, que é o Robert. Não, mas também você não precisa chamar ele assim. Eu sei que ele é o T-1000 de Exterminador do Já você fica mais feliz, Paz. Vamos chamar ele de pai do pacificador. Pô, mas ele também é nazista. Sim, mas cara, Ben 10 é muito foda. Tipo, é um desenho... Tá, mas voltando pro Ben 10, parando de falar de si, Esquadrão Suicida, eu acho que de todos os desenhos, tirando o Billy Mandy e Missões Poderosas, eu acho que o Ben 10 era o que eu mais me lembrava, porque foi o que eu mais conseguia pegar. Não. A gente vai acabar o podcast. E sabe o que a gente ficou falando de jogos, de videogames, dos desenhos cartoon? Eu acho que o Ben 10 que é um dos melhores de todos. Disparado. Não, e o Ben 10 mesmo, ele era um desenho mais simples, só que com o passar do tempo, ele foi o Ben 10 Força Alienígena e o Supremacia Alienígena. Foi quando ele começou a expandir muito o universo e criar uma trama bem maior, né? Mas o primeiro Ben 10, o clássico dele criança, é... Vocês já viram um filme do primeiro Ben 10? O live action? É praticamente o final da série. Não, no live action não, o filme. Sim, tem o Azimuth, né? Não, que já, é o criador do... Tem o Azimuth, aparece pela primeira vez, aí aparece pela primeira vez o gigante no desenho, e joga o Vilgax na galáxia, literalmente. Cara, muito bom esse desenho. Eu adoro esse filme. O engraçado de Ben 10 é que tinha uns episódios que não eram canônicos pra série principal. Tipo, tem um episódio onde a Gwen fica com o relógio e acaba terminando assim mesmo. Não, é uma história... Mostra... Sim, é que tem um episódio... O episódio final mesmo, não o filme que eu acho que falou, mas o episódio final, que aparece que é meio que um sonho, né? Que os pais dele descobrem que ele... que ele tem um relógio, né? Um final que, tipo, não é meio que canônico. Um final alternativo, né? Que é meio que... Ele tem até um formato meio de quadrinhos, assim, nas cutscenes que aparece, pra poder ficar que aquilo ali não é canônico. Tanto é que no Força Alienígena tem de novo isso dos pais descobrirem que ele que ele tem esse relógio que transforma ele em alienígena. Esse episódio não é canônico, né? Ele meio... Porque o Vilgax, ele tá vivo, etc., ele tá liberto da prisão, aparece no episódio do nada, etc. Também não chegava muito a entender esse episódio aí quando eu vi pela primeira vez. Pô, mas Vilgax também era um vilão muito da hora. E também Ben 10 também tem uma galeria de vilões muito boa, porque tinha o Doutor Animal, tinha aquela feiticeira e o tio dela. O Doutor Animal era o melhor. Eu tinha muito medo do fantasmagórico. É esse o nome dele? É os Scar. Cara, era... Fantasmático. Isso. Um episódio fantasmático que ele tava numa escola preparatória. Porra, eu tinha muito... que a Gwen vai, eu tinha real medo desse episódio. Também tinha o... Tinha também o Kevin, que acabou virando amigo do Ben nas outras séries. Kevin 11, né? Kevin 11. Tem uns arcos de episódio bem legais, assim, que o episódio fazia. Na primeira já tinha o Tetrax, agora eu esqueci. O Tetrax era um enviado do Azimuth, que não foi o que era o de diamante, ele né? era um enviado. Era. Sim, ele aparece no primeiro episódio. É isso. Eu até esqueci, ele não era vilão, mas ele foi antagonista por um tempo do Ben. Então, como eu tava falando, eu acho que o Ben 10 começou, como também o Parse falou, sobre a construção de história. Somente nesse arco do Fantasmático, dos Scar, todo esse negócio, o Ben ganhando os novos aliens, que eram inspirados em personagens assim, de filmes de terror, né? Tipo a Múmia, o
o Dr. Frankenstein. Acho que essa foi uma das primeiras grandes construções de história que a Cartoon Network conseguiu botar um desenho. Foi nas últimas temporadas aí que começou a aparecer esses monstros aí de histórias de terror. Da Universal, né? Foi na terceira. E a quarta foi focada nos Cavaleiros lá da Eternidade. Até tinha um jogo sobre isso que eu jogava todo dia no Cartoon Network, que era o jogo Point and Click, muito legal. Cartoon Network, mantendo os bons cartoons no seu devido lugar. Mas esse programa já tá longo. Eu quero fazer uma pergunta pra cada um de vocês. Quais são os 3 desenhos que vocês mais gostavam dessa época que a gente citou do Cartoon? Começando com o Arthur. Eu acho que eu vou pegar com Meninas Superpoderosas, Billy Mandy e Ben 10. Bom, no meu, As Meninas Superpoderosas, depois vem Coragem o Cão Covarde, e aí, por fim, Ben 10. Deixa eu pensar aí. Eu acho que eu tô com um pouco de dificuldade para escolher um terceiro, até porque eu mencionei um monte de desenho que eu falei que eu era proibido de assistir. Mas, assim, dos meus top 3 deixa eu ver. Com certeza vou colocar Dudu e Edu, daí Ben 10, claro que todo mundo já tá mencionando. E deixa eu ver quem eu vou colocar por último. Pera, o senhor tá aí tentando atrapalhar a gravação. Sei lá, eu acho que eu vou de Acampamento de Lázaro, porque, sei lá, vocês me fizeram lembrar desse desenho, eu fiquei muito feliz. Porra, Acampamento de Lázaro? Bom, eu já falei Billy Mandy, o melhor desenho do Cartoon nessa época. Aí eu fico muito em dúvida com Ben 10 ou KND, mas tem também o Meninas Superpoderosas. Então, pra diferenciar o Arthur, eu vou de Ben 10 e KND. São os 3 desenhos que eu amava quando era criança. Então, muito obrigado por você que veio aqui até agora. A gente vai fazer a parte 2. Provavelmente na semana que vem sai, comentando o resto dos desenhos da Cartoon que faltaram. Que é muita coisa, e a Cartoon marcou a infância de todo mundo aqui. A gente vive falando dos desenhos, porque a gente gosta muito desses desenhos da Cartoon. Até hoje a gente assiste, principalmente com o HBO Max, que facilitou a vida da gente que procura esses desenhos dublados na internet. E então é isso, encerrando o programa da parte 1. Muito obrigado, Parzi, Avast e Arthur, por terem participado aqui comigo. Foi muito legal gravar sobre isso. Os recadinhos de sempre, acessem o Fórum Nerd. A gente posta notícias, críticas, textos, artigos todos os dias, produzindo um conteúdo muito legal. A equipe inteira tem se esforçado muito para manter o site e o canal do YouTube vivo. O canal do YouTube com vídeos semanais, vídeos bem legais. Tanto o Não é uma Cópia quanto outros programas como o Pauta Quente saem semanalmente no YouTube. Tem outros vídeos também que o Parzi tem feito que são bem legais. E sigam a gente nas nossas redes sociais, que é @nerd_fórum no Twitter e Fórum Nerd no Instagram e TikTok. A gente tem postado muitas coisas legais em todos esses lugares. Então sigam a gente, que a gente é bem legal. Acesse o site e se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, adicione os favoritos, clica no sininho, dá uma nota boa no Spotify aí, ajudem a gente, porque a gente tá se esforçando muito para produzir um conteúdo bem legal. E é isso, mais uma vez, muito obrigado Parzi, Arthur e Avashi, muito obrigado para você que ouviu aqui até agora e até semana que vem. Tchau, tchau! Valeu, até a próxima, tchau! Beijo, Billy Mandy! Tchau! Tchau, Dudu é melhor, tchau!